Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 8. Mateus capítulo 8, a partir do verso 5, que fala sobre a cura do servo do centurião. Um texto bastante conhecido já. E eu tenho certeza que fica mais fácil o entendimento para todos que já conhecem essa verdade, essa passagem. Acharam? Mateus? Quem achou diz amém. Mateus 8, 5. A partir do verso 5. Irmão, o título dessa mensagem é A Fé que Cura e Salva. Por que você está falando isso, pastor? Porque tem um monte de fé por aí, amém ou não amém? Ainda mais no nosso país, no Brasil, nós podemos nesse grande terreno religioso aí encontrar vários tipos de fé, e também é um terreno propício para o crescimento da diversidade da fé, amém ou não amém? Vou pedir para todos os irmãos se sentarem aí. Quando você estiver sentado, a gente começa. É só para você não interferir. Todos que puderem, né? Estou vendo um pai que está com a criança, mas tranquilo, pode ficar, irmão. Todos que puderem aí já tomar o seu lugar, se assente. Amém? E é um grande terreno, sim, para diversidade dos vários tipos de fé. Inclusive dentro de uma mesma direção ou de um contexto, vários tipos de fé que nós podemos encontrar. Porém, a fé salvífica, ela só é encontrada em Cristo Jesus. E eu não estou falando pela nossa visão do nosso contexto que nós vivemos, também pelos outros contextos. Fé salvífica, que traz salvação, esse tipo de fé apenas quando está estabelecido em Cristo Jesus, amém ou não amém? Nós vamos ver isso na Bíblia. A gente pode encontrar uma fé que ela é temporal, que se preocupa somente com a questão efêmera da existência, uma fé que ela é utilitarista, só tem um interesse naquilo que é oferecido, entre aspas, eu vou dizer aqui, num mercado religioso, como a própria cura que a gente estava falando aqui agora, né? Pessoas que trocam isso por dinheiro ou vendem isso. Já viu gente vendendo? Antigamente tinha até gente que acreditava que poderia vender um pedaço no céu, e tinha gente que comprava. Eu vou fazer um mercado e, cara, olha aqui para mim. Se tem uma hora que Jesus ficou irritado, foi quando fizeram do templo um mercado. Aquela passagem que Jesus está com um chicote derrubando tudo, batendo nas pessoas, foi quando as pessoas fizeram da casa do Pai um mercado, venderam, estavam fazendo comércio da casa do Pai. E hoje nós vemos essa fé aqui que é a utilitarista, onde o problema maior, quando eu falo isso para você, você identifica que o problema maior é quem está fazendo. Irmão, olha aqui para mim em nome de Jesus. Quem está fazendo tem o seu preço por paga. Agora, o maior problema que eu vejo é quem está comprando. E que muitas das vezes nós saímos desse lugar, porque fica sobre quem o erro? Fica sobre quem está vendendo. Nesse mercado da fé. Agora, só tem venda porque tem quem compre. Só tem gente fazendo disso um mercado religioso porque tem pessoas ali adotando esse tipo de fé. Jesus pode curar, amém ou não amém? Sim, nós cremos que Jesus pode curar. Agora, principal, Jesus é muito mais do que um curandeiro. Jesus é o nosso Salvador. É uma verdade. Sabe quando eu falo dessa fé utilitarista, desse toma lá, dá cá. Eu vou fazer mais e eu sei que vai ter mais. Olha, aproveita esse momento de oferta aqui, coloca mais, que Jesus vai te dar mais. Eu creio em semeadura, irmão, amém? A Bíblia fala sobre isso, nós vamos colher o que nós plantamos. Agora, eu não creio em barganha com Jesus.
quando nós fazemos com esse coração voltado para isso, Jesus é aquele que sonda os nossos corações. Essa palavra nos garante isso, está ali. O Senhor sonda os nossos corações, sabe dos interesses do nosso coração. Amém ou não amém? Então, esse toma lá, dá cá também não funciona. Eu vou fazer mais, eu vou ter mais, eu vou receber mais. E, na verdade, quem já sabe o que tem ou o que já tem em Cristo Jesus, mergulha mais profundo na vontade dele, no propósito dele, porque já entendeu quem ele é na sua vida. Essa é uma verdade. E talvez, se você não entendeu, eu tenho certeza que você vai sair daqui na noite de hoje entendendo quem ele é. Principalmente quem ele é na sua vida. Efésios, no capítulo 1, verso 3, verso 5, vai dizer que nós fomos eleitos nele desde antes da fundação do mundo, escolhidos nele, desde antes. Então, irmão, olha só, se Deus, desde antes da fundação do mundo, ele nos elegeu nele, propósito dele, vontade dele, será que existe alguma coisa que eu possa fazer para que alguma vontade dele seja mudada? Será que quando eu estou aqui pregando, ele está me amando mais? Ou eu recebo... Irmão, mas tem fé que ainda se troca com esses enganos. E esse também é mais um tipo de fé. Tem aquela fé intelectual que se vangloria da quantidade de informação, de ciência, de teologia, de livros, de aprendizado que você tem. E eu confesso que eu já caí uma vez nesse engano. Uma fé que ela é só intelectual. Você tem todas as respostas. Você tem quase todas as parábolas e cartas paulinas gravadas na sua mente. Se alguém falar qualquer questão, você vai entrar em questões com ele, teológicas. Porém, essa fé intelectual, muitas das vezes, não transformou o nosso caráter. Porém, essa fé intelectual, muitas das vezes, não transformou a nossa atitude, não moldou o nosso ser. Ou seja, ela está ali. Você sabe tudo sobre a Bíblia, você sabe tudo sobre quem ele é teoricamente. Porém, essa aliança nunca foi profunda, tão profunda a ponto de mudar quem você é, para que Cristo viva em você e você cada vez diminua mais diante da vontade e da presença dele. É quando nós olhamos dentro da nossa casa, a gente vem aqui e a gente ensina. Eu estou dando um testemunho, tá, irmão? Estou falando de mim. A gente vem aqui e a gente ensina como eu já vivi isso. Eu já tive ensinando numa mesa pessoas e olha, é isso, é aquilo, e entrando em questões profundas e tal. E quando eu tinha que ter a prática daquilo que eu estava falando dentro da minha casa com a minha esposa, eu não tinha. Calma aí, quem é aquele que estava naquela mesa e quem é aquele que está aqui agora? Quando eu tinha que ser humilde para ouvi-lo, quando eu tinha que me rebaixar um pouco, calar um pouco, quando eu tinha que compreender o meu papel de marido, que auxilia ali a sua esposa, que indica para ela o caminho para andar, quando eu tinha que ter mais compreensão das fraquezas dela, não era aquilo tudo que eu falava naquela mesa. Uma fé intelectual. Não, eu sei, eu frequento, isso aqui eu sei responder, porém isso não virou ainda uma atitude no nosso dia a dia, no nosso trabalho. No meu trabalho eu dou patada nos outros. Aquilo não virou uma atitude. Eu não ensino o meu filho no caminho que ele deve andar, ou seja, sendo um exemplo para ele. Sabe, uma fé intelectual. Não, eu temo ao Senhor. Não teme não. Quem teme ao Senhor pratica o que agrada a Ele. Não só ouve. Aliás, as maiorias das exortações mais duras da parte de Jesus foram para aqueles que ouviram, porém não praticaram. As exortações
que muitos que estavam andando com ele deram as costas e foram embora, foi exatamente porque ele falou sobre isso. Tiago, aliás, no capítulo, se eu não me engano, 2, Tiago vai trazer essa repreensão quando ele fala sobre você ter uma fé viva e uma fé morta. Qual é a diferença, pastor? Uma fé viva, ela expõe em obras aquilo que você conheceu em Cristo Jesus. E a fé morta não. A fé morta é assim. Ele não falou que a fé morta é quem está fora da igreja. Ele falou que a fé morta pode ser que nós estejamos dentro desse contexto de igreja, mas a fé morta é aquela que vê alguém passando necessidade, ele passa por ele e fala: deixa eu fazer uma oração por você. Olha, Deus abençoe a sua vida. Meu Deus, que dificuldade, irmão. Olha aqui, Senhor, abençoa essa vida e tal. E a gente sai dali se achando até bom, porque nós paramos o nosso dia para fazer uma oração por alguém. E Tiago vai falar: se você não atendeu a necessidade de fome daquela pessoa, se você não agasalhou aquele que estava com frio, se você não acolheu aquele que estava perdido, ele vai falar: essa é uma fé morta. Então é para quem estava dentro da igreja ou fora? É quem está orando, irmão. Quem estava dentro da igreja. Uma fé intelectual. Inclusive Tiago fala isso para um grupo de pessoas exatamente que se achavam os bambambãs. O grupo de pessoas que ele escreve é exatamente por isso, porque estava naquela condição de Paulo. E veja bem, isso aqui um não está falando contra o outro, mas Paulo dizendo: nós somos salvos pela fé, mediante Cristo Jesus, mediante a fé em Cristo Jesus, não por obras, para que ninguém se vanglorie. E aí Tiago fala o contrário. Aliás, na cabeça de alguns ao contrário, mas eles estavam falando para públicos diferentes. Agora, logo embaixo também, Paulo vai fazer a ressalva de que, se nós somos salvos, está manifesto em mim e em você as boas obras. Então, essa fé intelectual, ela fica presa. Não, eu creio. Essa fé intelectual acha até que ela pode viver o cristianismo sozinho na casa dela. Eu creio. Ele é o Filho de Deus. Eu sei, Ele me salvou e eu levo uma vida aqui em retidão. A primeira coisa que um salvo vai buscar é a comunhão. E se reuniam todos no templo. É a primeira coisa, irmão. Toda a história da igreja primitiva é em comunhão. Como eu falei aqui, ou no templo, ou público, ou nas casas, mas o tempo todo em comunhão. E aí a fé intelectual invade assim a nossa cabeça e fala que a gente pode viver um cristianismo sozinho. Você só é igreja quando tem alguém do seu lado, irmão. Sozinho você não é igreja. Eu sou templo do Espírito Santo, sim, mas igreja é quando nós estamos reunidos em comunhão. Por que muitas das vezes a gente tem dificuldade na comunhão? Porque nós nos decepcionamos com alguém, porque talvez não vem nem da igreja, irmão, vem da família, vem de casa, dificuldade de relacionamento. Às vezes, quando a gente tem dificuldades familiares, nós temos dificuldade em entender quando a gente fala assim: uma igreja chamada família. Opa, eu quero ir até aqui, então daqui para lá eu não passo. Porque a gente já carrega isso dentro da gente, enquanto na verdade Cristo Jesus vem para nos limpar. Cristo Jesus vem, esse sangue nos lava de todos os traumas, de todas as dores, de todas as cicatrizes. E é possível sim você viver a comunhão com o corpo dele, aliançado no sangue dele para a salvação. É uma verdade, uma fé intelectual. A gente pode cair nesse engano também dentro do contexto igreja. E aqui nessa passagem, a gente vai falar dessa fé que cura, que traz alívio à nossa alma, essa fé que traz salvação. E esse homem em específico aqui, esse centurião, ele carrega aqui algumas características de um testemunho que revela essa fé. Vamos ler junto aqui? Verso 5, a partir do verso 5, acompanha comigo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando: Senhor,
o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, o outro vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isso, e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que estavam com ele, os discípulos: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, e ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dente. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Você pode baixar a sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos, te damos graças, Pai, por esse tempo. Obrigado por esse final de semana que nós tivemos, Pai, tão edificante, Pai. O Senhor nos conduziu até aqui, o Senhor nos trouxe, o Senhor nos fortaleceu. E como é bom estar, Pai, com os irmãos numa reunião onde o seu nome é glorificado, Pai, onde nós temos sim compreensão do alto, Pai, da parte do Senhor, Pai, para entendermos, Pai, a nossa vida, o que nós enfrentamos e o que no Senhor nós podemos vencer. Aqui nessa noite de hoje viemos entregar o nosso melhor, porque o culto é ao Senhor, Pai. Então receba, Pai, o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa atenção para tudo aquilo que o Senhor deseja, Pai, manifestar aqui nesse ambiente, para que através dessa palavra sementes não sejam jogadas fora, mas venham a produzir 100 por 1 dentro do nosso interior, no nosso coração. Eu quero declarar aqui que corações serão terras boas, frutíferas, diante da sua semente que é lançada nessa noite, da sua verdade, dos seus valores, da sua palavra, em nome de Jesus. Eu repreendo aqui, Pai, toda a ação que é maligna e satânica sobre mentes e corações, tudo aquilo que vem para confundir, para atrapalhar, caia por terra, seja repreendido em nome do Senhor Jesus. E que aqui nós possamos desfrutar desse tempo de qualidade em ensino e tudo que o Senhor tem a nos dizer. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, todos dizem amém. O centurião, como você já bem sabe, 100, já vem de 100, é um homem que comanda 100 soldados, um oficial romano. Então, com muita moral ali aonde ele está. E é interessante você perceber que na ação dele, que nós estávamos falando aqui antes, a Bíblia diz que Jesus se admirou. É claro que eu e você não podemos surpreender em nada a Deus. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Tinha aquela canção que falava, né, de nós surpreendermos a Deus. Mas não pode, irmão. Antes de você falar, já sabe. Não existe isso. A gente não pode surpreender a Deus. Mas essa admiração de Jesus tem um propósito nesse texto que nós vamos ver no final dele. Aqui, com os seus que estavam ali com o próprio Jesus. Mas esse homem gentil, ele faz uma ação que serve de exemplo. Jesus vai pegá-lo e vai dar exemplo da fé dele para os próprios discípulos que estavam andando com ele. E aí eu quero fazer uma pergunta aqui para você: será que no meu e no seu momento mais angustiante, o meu servo está lá, está na cama, vai morrer, está à beira da morte, será que no nosso momento mais difícil, irmão, independente da área que eu esteja falando, o momento de mais dor, de mais instabilidade, a nossa fé, e aí eu quero que você considere a fé como uma ação, porque foi uma ação desse homem. Será que a nossa ação em fé, ela pode ser apresentada pelo próprio Jesus como exemplo para outras pessoas? É uma pergunta. No seu momento mais difícil, a sua reação diante daquilo, ou a sua ação diante daquilo, serviu ou serve hoje de exemplo para Jesus falar: olha aí, eu não vi fé como essa, para os próprios discípulos, para a própria igreja que estão ali. Ou
nós chegamos diante dele em momentos assim, cheio de argumentos, sabe? Ao invés de fazer como ele fez, suplicarmos a ele, reconhecendo o seu senhorio, reconhecendo que ele é Senhor sobre todas as coisas, inclusive sobre nós, inclusive sobre você, sobre as nossas vontades. Leia aí comigo o verso 5 e o verso 6, olha aí o que está escrito. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou um centurião implorando: Senhor, meu criado está em casa, está de cama, está paralítico, está sofrendo horrivelmente. Se você reparar aqui, acabou o sermão da montanha, ao qual nós estávamos falando aqui antes, que começa lá no capítulo 5, e aí acaba o sermão da montanha e começa uma série de curas e milagres, e um pouco mais na frente vai dizer que naquele dia muitos foram curados por Jesus. Aqui está começando essa série, e logo no início do capítulo 8 tem a cura de um leproso, e aqui esse leproso é judeu, ele chama Jesus de Senhor. Quando passa para outra cura desse centurião, esse centurião já é um gentio, considerado pagão, e o gentio também chama Jesus de Senhor, o reconhecimento de quem verdadeiramente ele é. Apocalipse, quem está aí? É Pedro? Apocalipse 19:6, abre aí, Pedro. Apocalipse, no capítulo 19:6. Não, eu falei 6? 16. Olha o que vai dizer. No manto, sobre a coxa, traz escrito o nome: Rei dos Reis e o quê? Senhor dos Senhores. Vai lá em Romanos capítulo 14, a partir do verso 11 e 12. Romanos 14, 11 e 12. Vai. Porque está escrito: juro por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Assim, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Pode ser que a minha fé não seja a mesma fé desse centurião hoje, dentro da igreja. E pode ser que eu diga que ele é Senhor e ele não é Senhor, mas ele está dizendo que um dia todos, os que têm fé e os que não têm, irmão, os que reconhecem como Senhor e que não reconhecem como Senhor, todos vão se dobrar e vão reconhecer o seu senhorio, que ele é Senhor dos senhores, uns para salvação, outros para condenação, para a justiça daquele grande dia. Essa é uma verdade. Ele é Senhor dos senhores, eles estão reconhecendo quem verdadeiramente ele é. E eu quero fazer uma outra pergunta para você: ele é Senhor na sua vida? Amém. Você disse sim. Agora, o contexto de Senhor é dono. E se ele é Senhor na minha vida, o que prevalece na minha ação é a vontade dele. Ou ele não é Senhor na minha vida. E eu não vou fazer essa pergunta de novo para você, mas eu queria que você levasse isso em consideração. Que a gente grita aqui, canta aqui, ele é Senhor dos senhores e tal. Mas reconhecer o senhorio dele é dizer: a sua vontade prevalece sobre a minha vontade. Quando a Bíblia, Jesus usa e nos chama de servo. Servo nesse original, em algumas palavras está escrito doulos, escravo. Doulos é escravo da sua vontade, do seu propósito, da sua direção, do seu ensinamento, dos seus valores, da sua verdade, dos seus princípios, do seu propósito. Então, é claro que nós vamos falhar, mas o crente que tem essa aliança, ele falha, e logo o Espírito Santo acende o alerta nele, ele volta para o centro da vontade de Deus. É assim. Eu não estou pregando a perfeição, irmão, como os fariseus faziam com a lei. Não é isso. Agora, se nós estamos aliançados nesse sangue, todo passo em falso que nós dermos, essa aliança
nos traz para o eixo do centro da vontade do Senhor novamente. Ele é Senhor da minha vida. Se Ele é Senhor, eu preciso andar pela vontade dEle. Aqui, olha aqui para mim. O contexto do Senhor e escravo nessa época aqui, e em alguns lugares ainda, infelizmente. Olha aqui para mim. Eu sou o seu Senhor. Naquele tempo, homens eram escravos. Amém ou não amém? Será que um escravo poderia falar para o seu Senhor, numa manhã de trabalho, falar para ele: ei, eu vou continuar dormindo, e aí? Não levanto dessa cama. O que acontecia, irmão? Ele não poderia ter esse tipo de escolha. Ei, você precisa ir para outra cidade. Ele fala: não, eu estou muito cansado hoje, eu vou ficar aqui mesmo e vou repousar. Esse é quem tinha ali, quem era senhor também. Quem era senhor poderia fazer isso. Agora, quem era sujeito ao Senhor não poderia fazer isso. Agora você entendeu uma relação de senhor e servo? Ou seja, toda vez que a minha vontade prevalece o caráter, os princípios e a vontade de Deus, eu falo: eu sou senhor da minha vida. É como aquela peça aqui que vocês viram ontem aqui, quem estava aqui no Colisão, da cadeira, onde ele fala: não, Jesus, pode ficar na cadeira, mas quando chegava alguma sugestão, oh, Jesus, dá licença da cadeira aí, que a cadeira é minha, o trono é meu, sai do trono. É isso, exatamente isso. Então, depois dessa breve reflexão, não precisa responder, mas eu vou terminar com a mesma pergunta: Ele é Senhor na sua vida? É a vontade dele que prevalece, os sonhos deles que são mais altos que prevalecem, que toma conta da maior parte do seu tempo. O que é prioridade para ele é prioridade para você. Isso responde se ele é Senhor ou não na sua vida e na minha vida. E todos estão ali e reconhecem o senhorio. Ele é Senhor, seja esse judeu anterior, leproso, seja o gentil. Jesus está passando e eles reconhecem a autoridade de Jesus. Acompanhe comigo versos 7, 8 e 9. Olha aí que vai ser falado. Verdade é que essa fé, esse tipo de fé que nós estamos falando aqui, ela carrega uma humildade em nós reconhecermos que nós só encontramos respostas, alívio, paz naquilo que só Jesus pode prover. A gente até tenta em outros tipos de fé, a gente até tenta excluindo a fé na força do nosso braço, a gente até tenta de outras formas. Mas quem já viveu aqui essa experiência, quem já passou por algumas experiências de dar algumas cabeçadas na vida, pode relatar junto comigo. Tipos de alívio como esse, de curas como essa, de salvação, só no que pode prover de Jesus, da presença dele, da vontade dele. E aí ele vai dizer assim: Jesus disse, atendendo o clamor desse centurião: eu irei curá-lo. Jesus falou para ele. E o centurião responde assim: Senhor, eu não sou digno de que entre na minha casa, mas apenas com uma palavra e o meu rapaz será curado. Basta apenas que o Senhor declare uma palavra. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, eu tenho soldados. E ele vai dizer, os soldados vai para lá, eles vêm, voltam, eles voltam, faz isso, eles fazem. Ele está entendendo o poder de Jesus. E irmão, olha aqui para mim, eu não iria me surpreender, e você também não, se esse centurião aqui fosse um cara folgado, orgulhoso, egocêntrico, vaidoso. Se ele fosse alguém que carregasse esse orgulho. Porque um homem de autoridade, um homem que
pertencia a uma raça que é conquistadora, que representava um poder tirânico enorme ali naquele tempo, um grande oficial. Ele poderia ter orgulho da sua popularidade, inclusive com os judeus, que ele tinha ajudado na construção de uma sinagoga. Então por isso ele tinha essa intercessão dos judeus. Por que eu estou falando isso? Porque não era muito comum, irmão, ali os anciãos judeus terem esse tipo de relacionamento, principalmente com os oficiais romanos. Agora, se você for ler lá em Lucas 7:4, os anciãos judeus que estavam com Jesus, os discípulos, eram os principais que estavam intercedendo para Jesus ouvir o centurião, o oficial romano. Essa ligação não era muito comum, e ele tinha essa popularidade com eles, tinha ajudado eles, tinha tudo isso. Mas em Lucas 7:4 fala assim, que a intercessão deles foi assim: Jesus, ajuda esse homem, pois é um homem digno. Ele é um homem digno. E quando esse homem chega na presença de Jesus, ele fala exatamente ao contrário. Ele fala assim para Jesus: Jesus, eu não sou digno. Ele não faz aqui uso da grandeza, da popularidade, da generosidade de quem ele é, do que ele fez, do que ele faz. Não, porque ele reconhece, ele sabe, irmão, que diante de Jesus, dessa presença salvadora, somos todos nós pequeninos, pecadores, suplicando a graça, a cura, o perdão que só pode vir de Jesus. Não existe homem grande diante da presença dele. Não existe homem poderoso diante do Criador de todas as coisas. Não. Então, o nosso mais alto cargo, a mais alta condição financeira, intelectual, a mais alta herança que nós podemos receber aqui nessa terra, ela não pode nos tirar de um estado enfermo para um estado saudável, são. Não. Tem curas, inclusive na minha e na sua alma, que só são promovidas por Jesus quando nós reconhecemos o senhorio dele na nossa vida. E para esse único que pode fazer, o centurião vai dizer assim: Senhor, não, eu não sou digno, não precisa ir lá. Se sair uma palavra da sua boca, eu sei, ele vai ser curado. Eu sei que vai acontecer. Se o Senhor quiser, ninguém pode impedir. E aí eu quero trazer aqui o valor da intercessão. O servo estava na cama, paralítico, não podia sair para ir até Jesus, mas um Senhor cheio desse conhecimento, dessa generosidade, desse amor, vai por ele. E quando ele chega na frente dele, ele não ressalta essas qualidades deles, ele suplica para o único que pode fazer. E Jesus diz: eu irei curá-lo. O que ele está dizendo? Volta para sua casa e ele será curado. Não, ele fala: eu irei curá-lo. Porque tem cura que só pode vir dele. E se você veio aqui nessa noite, e às vezes existem aí no seu interior ainda feridas abertas, eu disse: você veio no lugar certo. Porque tem cura que só pode vir de Jesus, e ele está aqui nessa reunião. Ele é aquele que continua fechando, sabe, certas feridas abertas. Quando nós reconhecemos o senhorio dele, ele é aquele que continua tocando e curando, cicatrizando feridas que nós pensaríamos que jamais seriam fechadas. Eu quero declarar aqui nessa noite de hoje que feridas que ainda estão abertas, no poder e autoridade do nome de Jesus, serão fechadas a partir
a partir de uma ação de reconhecer o senhorio dele aqui nessa noite, em nome de Jesus. Feridas profundas na alma, em nome de Jesus. Ele vai até esse, e essa intercessão, no mesmo momento, sem aquele homem precisar sair de casa, ele recebe a cura pela parte de Deus. Quem está comigo aí, diga amém. Eu estou aqui pregando para você. A minha esposa está aqui na frente. Um casamento restaurado. Com toda a dificuldade, com muitas rupturas que foram feitas, com vários momentos de separação. Tem um casamento que foi restaurado pela mão dele. Eu estou aqui. Nós pastoreamos essa comunidade de fé. Mas sabe onde tudo isso começou? Eu estava perdido nas noites, minha mãe não sabia nem qual estado que eu estava. Afundado na drogadição e na promiscuidade. Mas tinha uma mãezinha de joelho lá no quarto dela. E às vezes, no meio desses lugares, uma pessoa vinha falar de Jesus para mim. E eu estava de saco cheio disso. Começava a pedir: deixa eu viver a minha vida em paz. Eu não quero. Não, mas existe um chamamento da parte de Deus para você. Existe um encargo. O Senhor vai te levantar para pregar a palavra dele. Eu cantava. Você acha que você vai só cantar? Não! O Senhor vai usar a sua boca para transmitir vida, graça aos que ouvem. E aonde eu ia, alguém estava falando isso. Onde eu ia, tinha alguém falando isso. Eu não quero! Eu quero viver isso aqui. A minha alegria está aqui nessa promiscuidade. Para mim, isso daqui é ser livre, fazer o que eu quiser. Sem perceber que eu estava mais aprisionado nunca em todas aquelas coisas. Por que às vezes alguém vinha com uma palavra me trazendo para uma realidade em Cristo Jesus? Por que às vezes, sem ninguém vir, o meu coração dentro de mim falava: Jefferson, o que você está fazendo aí, cara? Sai desse lugar. E depois de um tempo, ela me falou as muitas e muitas, meu irmão, eu estou falando para você de, não sei, uns 5 anos. As muitas e muitas e muitas noites que ela tinha que trabalhar no outro dia, mas ela não sabia onde eu estava, e ela estava ali, com o joelho dobrado, em oração: salva o meu filho, tira o meu filho desses aprisionamentos, salva ele. O poder, irmão, de uma intercessão, de quem está ali diante do Senhor, não reivindicando nada, não falando: olha aqui, Senhor, eu sou um dizimista, eu sou um ofertante, olha, eu trabalho na sua obra. Não, alguém que está ali com o coração diante dele, falando: Senhor, eu não posso nada se não for a sua presença, eu sou totalmente dependente dessa presença. Alcança o meu filho, alcança a minha filha. Senhor, eu não estou lá agora, mas eu creio que ninguém pode cuidar dele melhor do que o Senhor. Ninguém pode livrar como o Senhor. Ninguém pode resgatar como o Senhor. Ninguém pode curar e transformar esse coração como o Senhor. Uma alma sendo derramada, o sofrimento de uma alma diante daquele único que pode curar e fazer e salvar. Às vezes, por nós não vermos o resultado na hora, nós paramos. Parece que Deus não me ouviu.
Eu vi o testemunho do Cláudio, eu vi o testemunho do Marlan, eu vi o testemunho do Valmir, mas o meu não é uma realidade. E aí quando você vai perguntar para as pessoas, você vê o tempo de fornalha na vida daquele profeta. Você vê o Senhor movendo, sim, mas na forma dele, no tempo dele. Quantos anos de intercessão. Hoje eu estou aqui, hoje você está aí. A Cássia começou falando aqui, ó, nós estamos aqui porque teve joelho dobrado no chão. Você está aqui, teve joelho dobrado no chão. Não, pastor, você não sabe o que está falando. Na minha família não tem ninguém crente, mas tem uma igreja que ora pelos seus. Antes de você entrar fazendo parte da sua família, não, você sabia que todo último domingo do mês a gente tem um tempo de oração aqui na parte da manhã. Antes de você entrar aqui, nós já oramos por você. Eu não sei quem é a sua família, eu não sei onde é a sua casa, mas eu sei o Deus que pode te trazer aqui para restaurar feridas na sua vida, curar aquilo que nos lançou fora, aquilo que machucou e que nós ficamos parados lá onde nos machucou. Uma intercessão que no poder restaurador nos coloca de pé de novo diante do propósito da vontade dele. E eu quero convidar você a, nesse mesmo princípio, ser um intercessor nessa noite. Mas antes disso, essa fé, ela reconhece essa autoridade absoluta em Cristo Jesus. Amém ou não amém? Esse centurião aqui, ele tá, olha aqui para mim, irmão, ele tá convicto que os demônios, a morte, a enfermidade, de que nada pode resistir a uma ordem que vem da parte de Jesus. Tudo está debaixo do governo e do controle do Senhor. Amém ou não amém? Ele inclusive declara aqui que não existe uma limitação geográfica para o poder que vem da parte de Jesus. Muitos iriam falar, então vamos logo lá na minha casa, e ia sair correndo com ele. Ele falou, não existe limitação geográfica para aquilo que o Senhor pode operar e fazer. Se o Senhor disser uma palavra que sai aqui da sua boca agora, eu sei que isso vai acontecer lá naquele lugar. Você crê nisso, amigo? Uma palavra, Aloysio, uma palavra. É da sua vontade, Senhor. Eu estou aqui clamando. Eu sei que eu estou aqui dentro da igreja, mas eu sei que aqui, diante de um clamor, o Senhor pode agir lá no outro estado, lá na outra cidade. Quem crê nisso aqui, diga amém. É isso, é essa fé que é demonstrada aqui por esse centurião. É essa autoridade que ele está reconhecendo. Mateus 28:18 diz, o próprio Jesus, toda a autoridade foi me dada no céu e também na terra. Toda a autoridade. No entanto, existe aqui, para nós fecharmos, uma advertência do próprio Jesus com os que estão em casa, com os que são da igreja, com os discípulos, com os que estão reconhecendo, estão andando junto com ele. A admiração de Jesus com esse centurião aqui vai dizer assim: e Jesus se admirou com tamanha fé desse gentil. Só que a admiração de Jesus por esse gentil aqui, ao mesmo tempo, é um alerta vermelho para aqueles que estão andando com ele. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Não, acho que não. Então eu vou ler aqui para você. Verso 10. Jesus se admirou e disse aos que seguiam: em verdade eu vos afirmo que nem Israel, presta atenção, nem Israel, nem para onde eu vim, nem para os de casa, eu vi tamanha fé como essa. E aí, olha o alerta que ele vai dar aqui, para mim e para você também. Ele vai dizer: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus.
Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dente. Agora para ele vai dizer assim: vai, seja conforme a tua fé aqui na minha frente, reconhecendo essa autoridade, seja assim que seja feito. Por que você está falando isso aí, pastor? Porque é possível, irmão, nós participarmos da mesa e não desfrutarmos do pão. É possível. Aqui, Jesus está falando. É possível a gente estar aqui naquele domingo de ceia, primeiro domingo do mês, né? Primeiro domingo do mês, participarmos da mesa que arremete a essa comunhão, mas não temos comunhão. É possível nós estarmos reunidos em nome de Jesus e o nome dele não ser exaltado num relacionamento ao qual ele desejou para mim como igreja, com o meu irmão, com aquele que está sentado do meu lado. É possível. Participamos da mesa, mas não desfrutamos do pão. O pão é o próprio Jesus. E eu queria que você se colocasse de pé, mas sem conversar com quem está do lado, e muito menos sem sair do seu lugar. Preste atenção aqui em mim. Continua aqui com atenção em mim. É possível? É. Mas Jesus, olha aqui para mim. Jesus, quando nos mostra essa fé através desse relato, quando a Bíblia nos mostra essa fé através desse relato, eu vejo o Senhor me chamando. Eu vejo o Senhor te chamando para uma fé que reconhece o senhorio de Jesus na minha e na sua vida. Eu vou repetir aqui, irmão. Eu dei alguns exemplos do que é andar sobre esse senhorio, não, mas eu sei que tem muitos outros que estão aí, que você olha para dentro de si e fala assim: não, nessa situação aqui ele não foi Senhor, eu fui Senhor, foi a minha vontade, foi a minha prioridade. Então essa fé nos convida a reconhecer Jesus Senhor em todas as coisas, na minha e na sua vida, amém ou não amém? Em toda, ela está nos convidando para isso. Essa fé aqui nos chama para nós não reivindicarmos nada em troca, irmão. Senhor, eu vou fazer aqui, mas olha lá, hein? Senhor, eu tô me doando aqui. Eu acordei cedo hoje, hein? Mas ó, vê se supra aquilo ali. Você acha que isso, irmão, num reino de amor e generosidade, isso é uma verdade para Ele? Isso vai acontecer? Não vai. Mas a prioridade sendo Ele está garantindo uma destra poderosa que nos guarda e nos acompanha. Ela nos convida a termos essa fé que é madura, a fé que deseja mais o relacionamento com o Pai do que os resultados que o Pai pode trazer. Jesus pode curar enfermidades aqui na noite de hoje. Nós vamos orar por isso, irmão, eu creio nisso. Mas nós não viemos aqui por causa disso. Nós estamos reunidos no nome dEle, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. O mais importante é a aliança que nós temos com Ele. O mais importante é estarmos nós mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele entregou o seu único Filho para que nós nessa entrega tivéssemos reconciliação com o Pai. Ele ressuscitou, nos trouxe aqui, nos curou da enfermidade da nossa alma para a salvação. Mais importante é estar na presença dEle. Mais importante é sermos reconhecidos por Ele como filhos amados. Essa mensagem é uma fé, é um chamado para esse tipo de fé, irmão, madura. Busca mais o relacionamento com o Pai do que os resultados que o Pai pode trazer. Uma fé madura. Ah, mas eu estou fazendo, eu estou na obra, irmão, tem muita gente que está na obra, mas está de costas para o dono da obra, que quando aquilo ali acaba, baixinho, olha aqui para mim, quantas vezes eu já vi nesses mais de 10 anos, um pastor que fala assim: Cássio, você é uma bênção no Kadosh, você é uma bênção no louvor, mas hoje, Cássio, a igreja precisa de você na salinha das crianças. Quantas pessoas eu vi, irmão, sair da igreja
Quantas pessoas eu vi ficarem deprimidas. Por quê? A relação dela era com a obra, não era com o dono da obra. Porque se fosse com o dono da obra, ela ia ter prazer em atender a necessidade da igreja. Uma fé enganada. Deus está nos chamando para esse tipo de fé madura. A fé que não se compara com os maus. Sabe por quê? Porque quando você se comparar com os maus, você caiu na armadilha de se achar bom. E nem Jesus, quando aquele jovem rico chega para Jesus e fala: bom mestre, Jesus fala: bom é o Pai que está no céu. Jesus não aceitou isso. E nós às vezes nos achamos bons. Quando você se compara com os maus, uma fé, irmão, olha aqui para mim, que não permite que você se compare com os maus. E quando falo com os maus, você pensa em que assassinos, ladrões? Não, eu estou falando aqui dentro do contexto igreja. Tá vendo aquele irmão? Tá vendo? Poxa, já falei, cara, aquele erro ali. Tá vendo aquela igreja? Olha aquela teologia da prosperidade, enganando todo mundo. Nós não somos assim. Nós temos sabedoria. Você quer se alinhar por uma coisa? Então se alinha por essa verdade aqui. Aí sabe o que você vai dizer? Poxa, quanto que falta para eu chegar? Meu Deus, Senhor, ser misericordioso sobre a minha vida. Quer se alinhar por uma coisa? Não se alinhe pelo erro dos outros. Se alinhe pela verdade, pela palavra de Deus. Nunca mais você vai se olhar por cima. Sempre você vai olhar de baixo para cima, dizendo: Senhor, tem misericórdia sobre a minha vida. Uma fé que nos chama para isso, para esse tipo de maturidade. Uma fé que, presta atenção nisso aqui, uma fé que não abandona a cruz pela escassez do deserto. Uma fé que não abandona a cruz por sugestões malignas na escassez do deserto, como aconteceu com Jesus. O plano da redenção estava ali. Jesus homem, carne e osso, frio, dor, fome, sede. Ele poderia muito bem aceitar a sugestão de Satanás e dizer: transforma as pedras em pães. Vai, come, sacia logo o que está te afligindo. E olha para mim, e quantas são as vezes que nós fazemos isso? Sabe, eu vou dar o meu jeitinho aqui, eu não vou esperar o tempo de Deus não. Eu vou fazer da minha forma. Deus, sai do banco, sai do trono. Deixa eu sentar no trono de novo, porque eu sou Senhor da minha vida. E aí a gente bate com a cara no muro e a gente volta e fala: me perdoa, Senhor, eu estava cego, eu não tinha percebido o que eu estava fazendo. Quando nós somos humildes, nós fazemos isso. Uma fé que nos chama para esse tempo de dificuldade, das piores dores do deserto, não aceitar as sugestões, ir até o final, porque deixa eu te falar uma coisa aqui: todo deserto passa. Todo o deserto acabou, aqueles 40 dias acabaram. E aquilo que afligiu Jesus, homem, chega no final do deserto, tem um anjo com uma cesta para suprir a necessidade dele. No tempo certo de Deus, Ele vai suprir a sua necessidade, irmão. No tempo certo. Agora, essa fé madura aqui não deixa você se corromper quando a maior necessidade ou angústia ou aflição bater aí na sua porta. Essa fé madura aqui faz você permanecer fiel a Deus diante de todas as sugestões carnais e malignas. É esse tipo de fé. Esse tipo de fé. Porque com todos os meus e os seus defeitos, Ele, ainda assim, Ele deseja esse relacionamento comigo, com você. Talvez você, talvez eu, com os seus defeitos, nós não aceitaríamos um casamento, uma unidade, um com o outro. Mas Ele não. Sabe por quê? Porque Ele é autossuficiente. Ele sabe que quando você se alinhar com Ele, quando você estiver na presença dEle, quando Ele for Senhor sobre todas as coisas da sua vida, você se transforma no caráter dEle. Já não é mais o seu caráter, já não é mais a sua vontade. Mas nós precisamos nos entregar
a esse senhorio. E enquanto os nossos irmãos estiverem louvando, eu quero convidar você a se entregar a esse senhorio, a vontade plena dele na sua vida. Sim, a vontade de Deus sobre as minhas vontades, a prioridade de Deus sobre a minha prioridade. Talvez se existe uma súplica nessa noite de uma cura, Ele pode curar as dores mais profundas das nossas almas. Tudo depende, irmão. Primeiro, graça e misericórdia da parte dele, ao qual ele está tendo na noite de hoje aqui, porque senão ele não tinha ministrado essa mensagem aqui no meu coração. Se essa mensagem foi ministrada é porque tem graça e misericórdia da parte de Deus na sua vida, para que você não viva uma fé de engano, ainda que seja dentro do contexto igreja. Ele está te trazendo hoje para uma fé madura, uma fé de um relacionamento maduro na presença dele, sob a vontade dele. Sai em nome de Jesus. Enquanto nós estamos cantando aqui, nós vamos